Bacana. Continuando com o nosso amigo Durkheim, faltam apenas 2 conceitos do trabalho dele para a gente estudar. Claro, tem muitos mais conceitos, né? Mas dentro do nosso cronograma, faltam 2. O primeiro desses conceitos é... Deixa eu ver se vai dar. Dá. É o de solidariedade. Solidariedade mecânica. O que é essa solidariedade mecânica? São as relações entre as pessoas, das relações sociais, antes da sociedade se tornar capitalista, antes da sociedade se desenvolver pós a Revolução, ou seja, é pré-Revolução Industrial, certo? Então, as características são dessa sociedade, dessa solidariedade mecânica. Número 1, é uma sociedade simples, certo? O que eu quero dizer com isso? A vida das pessoas era muito parecida, não tinha esse negócio de muitas classes sociais diferentes, sabe? Muita diferença entre as vidas das pessoas. Hoje em dia, se você observar, as vidas das pessoas são muito diferentes, certo? Uma pessoa tem hábitos que para outra não fazem o menor sentido. E isso se repete em diversos setores da sociedade. Um exemplo bem simples que a gente consegue enxergar no dia a dia. Pessoas, por exemplo, que... eu que gosto de ir a um barzinho de vez em quando, certo? Tem gente que acha um absurdo ir a um barzinho, tem gente que o tempo que ela gasta no barzinho, ela lê um livro, entendeu? E outra pessoa quer viajar. Eu tenho amigos que... De repente vocês conhecem. Eu tenho amigos que gostam de pegar a moto e zarpar. Aí faz uma viagem rápida, no mesmo dia, vai para um lugar quilômetros de distância, fica 6, 7 horas na estrada, sabe? É a diversão. Então as vidas são muito diferentes hoje em dia, né? E antigamente não era assim. No período da solidariedade mecânica, né? Pré-Revolução Industrial. Menor individualismo, beleza? Então, segundo Durkheim, a vida nesse período da sociedade pré-Revolução Industrial, pré-capitalista, cara, as pessoas não tinham tanto essa visão de eu, era mais o grupo social, certo? Tinha mais aquela conexão com a família, com o local onde mora, certo? Essa é muito boa. Funções sociais semelhantes. Vamos entender a função social como trabalho? Fica mais fácil, entendeu? O trabalho das pessoas, as formas de trabalho, né, eram mais parecidas. Hoje em dia, cara, você tem... por exemplo, tem um lugar que eu frequento, uns camaradas, que, vamos lá, tem eu, que sou professor, não sei se vocês perceberam, né? Tem um camarada que é motorista de ônibus, tem um que é radialista, né, trabalha em rádio, Tem um outro camarada que é comerciante, certo? Tem um camarada que é engenheiro, sabe? Então, assim, a gente tem profissões muito diferentes convivendo no mesmo lugar. Agora, imagina como é que é a realidade de trabalho entre nós. Como é que as realidades de trabalho, devem ser distintas, cara. Caramba, deve ser um dia a dia, deve ser muito, muito distinto um do outro, entendeu? Uns dos outros, né, que são vários. E a última característica é o direito, ou seja, as leis. As leis tinham uma característica mais punitiva, certo? Você fez algo errado, você será punido por isso, beleza? Então, tá aqui os itens da solidariedade mecânica do nosso amigo Durkheim. Sociedade simples, menor individualismo, certo? As pessoas se enxergavam mais como parte de grupos, funções sociais semelhantes, ou seja, trabalhos, né, mais parecidos, e direito punitivo, certo? Bacana? Agora, qual é o outro conceito? Da solidariedade orgânica, que já é a característica das sociedades capitalistas, certo? A sociedade pós-solidariedade, pós-revolução industrial. Solidariedade orgânica. Agora, se você me perguntar, Jodai, por que tem esses termos aí? Mecânica, orgânica, olha só, eu vou te dizer que são conceitos que ele criou. Certamente existe uma lógica, né? Mas
eu não compreendo de forma muito clara o porquê dos nomes, não, entendeu? Então vamos lá. Em contrapartida, né, para opor, né, em oposição à sociedade simples, a gente tem agora uma sociedade complexa, né? A nossa sociedade é cheia de regras, cheia de detalhes, né? Muito diferente da sociedade simples que era antigamente. Cara, eu falo o seguinte, aproveitando o fato do Brasil ser um país, para não usar termos problemáticos, deixa eu falar de maneira mais simples. Há vários anos, quando, por exemplo, meus pais eram crianças, né? Há uns, 50 anos, beleza? A sociedade brasileira era muito diferente do que é hoje, né? A sociedade brasileira tinha muitos aspectos disso que a gente vê como solidariedade mecânica por Durkheim, certo? Por exemplo, essa questão da sociedade ser simples. Cara, antigamente as coisas eram muito mais... as vidas eram muito mais parecidas. A questão do trabalho, que eu falei, de funções sociais semelhantes. Cara, antigamente, se seu pai é pedreiro, você vai ser pedreiro. Ponto final. Entendeu? Eu acho que eu falei isso com vocês também no vídeo sobre trabalho, para quem assistiu o vídeo sobre a videoaula sobre trabalho. Mas, enfim, outra questão além da sociedade complexa, sociedade simples, sociedade complexa, certo? Aqui, para contrapor menor individualismo, obviamente vai ser o quê? Maior individualismo. A sociedade é muito individualista hoje em dia, certo? A questão é, cara, eu preciso cuidar de mim e eu não tenho tempo para auxiliar os outros, às vezes até alguém que é próximo de você, né? Maior individualismo. E dependendo dos lugares do mundo, dá até para entender. Aqui no Brasil, por exemplo, vocês são jovenzinhos, né? Não se suponho que não se preocupem com isso ainda, mas os preços das coisas aqui, as coisas aqui, principalmente numa capital como no Rio, né? Onde eu vivo, as coisas são muito caras. Então você precisa trabalhar bastante para você conseguir a grana para viver essas coisas. Então às vezes você fica meio sem tempo, você fica, dependendo do seu trabalho, você fica bastante sem paciência, entendeu? Então acaba que você vai se fechando naquela bolha do seu dia a dia, né? E isso é uma característica clara de uma sociedade capitalista, certo? Agora, próximo tópico, funções sociais semelhantes, certo? Então aqui você o que? Funções sociais distintas, né? Muito diferentes umas das outras. Lembrando, função social vamos entender como trabalho, certo? Então, funções, eu vou colocar F, pontinho, tá? Porque senão vai dar espaço. Funções sociais distintas, como eu comentei com vocês em relação lá ao grupo de camaradas, né? Com quem às vezes eu me encontro para trocar uma ideia e tal. Então, hoje em dia os trabalhos, cara, nossa, são muito diferentes, sabe? Um exemplo disso, eu, professor, minha esposa, enfermeira, meu irmão comerciante, certo? Meu irmão tem uma loja de peças de automóveis, né? Aí meu pai é contador, né? Minha mãe é administradora de empresas. Então, tipo assim, agora um exemplo interessante, que hoje em dia é raro, né, cara? A minha esposa é enfermeira, a mãe da minha esposa é auxiliar de enfermagem, já se aposentou, mas é a profissão dela. Então, rolou aquele segmento, entendeu? Mas não foi desde sempre, porque a minha esposa no início queria trabalhar com marketing, publicidade, né? Era muito comunicativa e tal. Então, a questão não tinha aquele negócio do minha mãe enfermeira, você enfermeira, que aconteceu. Ela foi trabalhar de secretária no hospital, se eu não me engano, começou a ver ali como é que funcionava a questão da enfermagem e curtiu, entendeu? E ela é apaixonada por isso, por sinal. E no lugar daquele direito punitivo, aquele direito de punir as pessoas que erram, né? A ideia, a gente sabe que a prática não é assim. Das sociedades capitalistas, pós-revolução industrial, né? É um direito restitutivo. Tem um outro termo que é melhor do que esse, mas eu não estou lembrando agora. Então vai esse mesmo que está anotado ali. O que é isso, JL? É um direito quase como se fosse educacional, cujo objetivo é ensinar a pessoa que ela errou, para que ela não repita mais. Agora vocês viram como é que é uma questão bem teórica mesmo, né? Mas enfim, tem lugares do mundo que isso já funciona, né?
Agora, em lugares com muita desigualdade social como o Brasil, a gente sabe que não é assim. O direito continua sendo punitivo mesmo. Mas tem lugares que não é, certo? Enfim, aqui são as diferenças, certo? Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica aqui. Botinho para vocês verem, copiarem, para fazerem um bom exercício. Beleza? Valeu, galera. Bacana.